Ei, gente, bem-vindos a mais um programa Beleza no Comum. Hoje o nosso programa está super especial. Eu tive o prazer de receber a Ruth Salviano aqui como convidada para bater um papo sobre o livro dela, Reformadoras. É um marco na história do cristianismo falar sobre mulheres que foram primordiais no papel da Reforma Protestante. Você não pode perder esse papo, tá imperdível. Olha só. Ei, gente! Bem-vindos a mais um programa Beleza no Comum. E hoje eu estou recebendo uma convidada especialíssima que vai trazer para a gente um lançamento super importante, um marco, eu acredito, para a história do cristianismo, principalmente no que diz respeito a mulheres, a história das mulheres na vida cristã de um modo geral. E nesse mês onde a gente está comemorando a Reforma Protestante, eu não podia deixar de trazer aqui e de convidar a Ruth Salviano para falar um pouquinho para a gente desse livro sensacional que ela lança nesse mês pela Good Books, pela editora Thomas Nelson. Ruth, muito bem-vinda ao nosso programa Beleza no Comum. É um prazer e um privilégio ter uma autora que você lê na sua casa, podendo ser entrevistada aqui nesse programa. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada, alegria, a honra é minha estar aqui com vocês. Reformadoras foi uma sugestão de ser lançado no mês da Reforma, porque mês da Reforma, quem não quer saber mais sobre o movimento? E pessoas desconhecidas. Isso é sensacional. Cansamos de ouvir falar, cansamos não, né? Acho que peguei pesado, mas ouvimos muito falar muito, né, de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de Knox. E aqui nós trazemos algumas mulheres para vocês conhecerem. Então, esse é um lançamento da editora God Books e Thomas Nelson Brasil, uma parceria. E eu escrevo também em parceria com a Jaqueline Souza Pinheiro. Nós estamos apresentando esse livro ao público para que essas mulheres, são 12 mulheres que eu tenho a impressão que vocês conhecem apenas Catarina Vambora, a esposa de Lutero. De Lutero, né? É isso. Olha, gente, a Ruth, ela é escritora e ela tem como um legado, eu acredito que é um legado, né, Ruth, de trazer, de dar voz para essas mulheres que fizeram história no cristianismo, mas que por causa de todo um contexto social nunca foram ouvidas. E elas têm muito o que nos dizer, eu acredito, né? Então, sem mais delongas, eu quero entrar no livro. Vamos fazer, assim, um resumão da ideia inicial do livro. Eu sei que a gente tem aí 4 capítulos muito bem distribuídos, assim. Eu queria que você falasse pra gente da ideia de cada um desses capítulos. E a gente escolheu uma mulher, são 12, como a Ruth falou. Você tem que ler, né? Porque 4 de 12 é só 1/3. Você precisa saber dos outros 2/3 da história, porque são realmente marcos, mulheres que marcam a história, sabe? Elas deixam um legado. Então, assim, nós vamos escolher só 4 hoje, vamos falar sobre uma de cada capítulo, porque cada uma, da forma que a Ruth dividiu aqui, cada capítulo vai trazer um contexto de mulher diferente. Então, eu vou deixar a Ruth começar a falar pra gente um pouquinho de uma forma geral do livro e já entrar no primeiro capítulo. Bem, o que você pensa quando você se pergunta: reformadoras, existiu isso? Ou como alguém disse, reformadoras, só faltava essa. Eu ouvi muito isso, reformadora só faltava essa, tá, Ruth? Só faltava essa. Mas elas existiram sim, eu digo mais que desde o início do cristianismo, sempre me questionei isso, aquelas mulheres que serviram a Jesus com seus bens, que estavam aos pés da cruz, com quem ele dialogou, a quem ele disse que era o Messias, a quem ele anunciou a ressurreição. Simplesmente cruzam os braços, não faço mais nada. Impossível. Impossível. Mulher não faria isso, jamais. Nossa, jamais. Imagina, a gente não consegue. Então, e as mulheres não fizeram o mesmo. Então, desde o início do cristianismo, nós temos mulheres que nos representam no seu serviço ao mestre. É uma coisa assim bem interessante, porque eu mesma lecionei 20 anos numa Faculdade Teológica Batista, em Campinas, São Paulo, e eu lecionei História do Cristianismo, e eu nunca falei de uma mulher. Olha só. Hoje até me dá uma dor no coração quando eu penso isso.
O conteúdo de história do cristianismo ele é muito denso. Sim. É um conteúdo grande. Nós temos que falar desde os pais da igreja, passa escolásticos, falamos de reformadores, avivalistas, de reis, de papas. Não cabe mais nada. Então as mulheres sempre foram deixadas de lado. Sim. Mas hoje que eu já pesquisei, já escrevi a série de livros para cada época sobre a história das mulheres, agora num novo formato, como Reformadoras, e também o Heroínas da Fé, que é um devocional. Então, você tem pelo menos um trechinho impactante daquela mulher, da época que ela escreveu, uma reflexão e uma oração. Sim. No Heroínas da Fé, também editado pela God Books. Então, agora que já se passaram 20 anos de pesquisa, eu consigo pensar e até talvez me entristecer um pouco mais. Sim. Por que eu não falei disso antes? Disso antes. Mas você sabe, Ruth, que eu acho que a gente vem evoluindo como sociedade de um modo geral, e principalmente enquanto igreja, né? A gente vem evoluindo no discurso, no conhecimento, e eu acho que enquanto a gente evolui, essas coisas, esses insights vão chegando até nós e a gente começa a produzir. A partir dessa nossa evolução, desse nosso conhecimento, a gente vai deixando de lado algumas doutrinas que a gente entende que são só doutrinas mesmo e que não tem nada a ver, de fato, com o que Jesus disse, né? Então a gente dá um passo além da doutrina, a gente dá um passo além do costume e da religiosidade. Então, a falta que faz uma mulher no seminário teológico, às vezes, ali de formação teológica, é a falta que faz de ter esses insights que você teve. Né? Então, assim, a gente tem, e não é só você, eu também fiz e eu nunca ouvi falar sobre mulheres. Você, como professora, não teve a oportunidade de falar, com certeza por causa de uma emenda que tem uma cobrança específica. Eu, como aluna, não tive a oportunidade de ouvir, mas olha, eu acho que daqui a uns 10 anos essa história vai ser diferente. Esse livro seu vai estar sendo estudado nas faculdades, em nome de Jesus. Se Deus permitir, vai ser diferente. Eu recebi uma mensagem semana passada de uma moça que ela colocou o seguinte: há 20 anos atrás, quando eu fui fazer minha dissertação, eu queria escrever sobre as mulheres na história da igreja. Aí o meu orientador disse: você não vai achar nada. Não tem nada escrito no assunto, sobre o assunto. Mude de tema. Simplesmente assim, mude de tema. Há 20 anos atrás eu estava começando a pesquisar e a escrever, e fui fazer dissertação de mestrado. Eu quero falar sobre a voz feminina na Reforma. E as pessoas, não, porque você vai falar disso, fala da mulher hoje. Não precisa você falar da mulher, antigamente fala da mulher hoje. Eu falei, não, eu não quero falar da mulher hoje, porque me entristece algumas situações. Então, eu quero falar do passado, do que elas fizeram. Cristo disse para aquela mulher que o unge, que o que ela fez deveria ser contado em todo mundo para a memória dela. Então, são mais de 2000 anos de história. Se a gente não conta o feito das mulheres, a gente deixa de falar da metade dos feitos dos cristãos. Sim. Então, isso aí é muito sério. Então, quem são essas mulheres reformadoras? Uau, vamos lá. Como que a pastora Priscila falou? Eu dividi em 4 capítulos, não à toa. Nós pensamos quem foram essas mulheres. Quem foram essas mulheres que falaram sobre a reforma? Então, primeiro, eruditas. Elas tinham que ter conhecimento, porque naquela época não se conhecia. As mulheres não sabiam nem ler. Sim. Então, não se conhecia a Bíblia, não tinha... Então, aquelas que tiveram acesso, às vezes desde criança, elas se apaixonaram pela Bíblia, pela palavra de Deus. Então, são as escritoras apologetas, primeiro capítulo. No segundo, eu falo sobre as nobres que implantaram a reforma em seus reinos. Novamente, eruditas, mas com autoridade do cargo. Sim. Então, elas podiam... Elas tinham voz. Elas tinham voz. E elas, com a voz dela, elas falavam no ouvido, igual a Margarida de Navarra, no ouvido do irmão, do Francisco I, e protege os reformadores. A reforma é interessante, é importante.
E foram essas nobres reformadoras, segundo capítulo. Terceiro capítulo, a gente vai falar das esposas. Então, eu acredito que o livro vai abrangendo toda a classe, todo o papel feminino, porque as esposas de reformadores não foram apenas esposas de reformadores. A Catarina von Bora administrava o antigo mosteiro agostiniano, enorme, 40 quartos. Nossa. E, por último, eu falo das mártires. Na Inglaterra, eu cito duas mártires aqui, uma que foi muito torturada, não negou a fé, e outra que é aqui, gente, esta, depois nós podemos falar um pouquinho mais dela, que está na foto, é uma rainha por apenas 9 dias, Jane Grey. Ela vai ao cepo, o carrasco está aqui do lado com o machado, e esse sacerdote está ao lado dela também. Então, foram mulheres que tiveram acesso aos escritos de Lutero, que entenderam o que era a reforma, que entenderam a salvação pela fé, que abraçaram o sacerdócio universal de todos os crentes e que se comprometeram em divulgar essa verdade. Isso é muito sensacional, Ruth, porque essas mulheres, elas se levantam a partir do momento em que elas recebem o conhecimento. A partir do momento em que a verdade chega até elas, não é? Exatamente. Quando elas começam a poder manusear a palavra, né, os textos bíblicos, então elas entendem, esse lugar onde eu estou não é o lugar onde eu deveria estar, porque essa é a verdade. É para todos, o sacerdócio é universal, como você falou. Vamos falar da primeira, então? A gente vai falar aqui sobre apologetas da reforma. É a primeira do primeiro capítulo, né? Quem que você escolheu pra gente, Ruth? Nós vamos falar da Árbula, porque você deu o gancho. Que bom. Quando você falou, né, que é para todos, foi isso que a Árbula se apega. Todo aquele que me confessar. Todo aquele é todo. É todo. Não é todo homem, toda mulher, toda criança, todo jovem, não, todo aquele, homem, criança, jovem, que me confessar, eu confessarei diante do meu Pai. E quem me negar, eu negarei. Ela se agarrou a isso. Ela era uma bávara da região da Baviera. Com 10 anos, ela ganha uma Bíblia do pai. Os sacerdotes dizem assim para os pais, não, permita que ela leia essa Bíblia. Não é indicado para as mulheres estarem sabendo coisas sacras, as coisas teológicas, elas não devem estar fazendo isso. E ela foi desincentivada e ela passa um tempo que ela não lê, mas quando ela começa a ler, ela não para mais. E ela é chamada de Bíblia ambulante da Alemanha. Que sensacional, gente. Uma mulher chamada de Bíblia ambulante da Alemanha. Inclusive, né, Ruth, eles atribuem a ela maior conhecimento do que as pessoas do alto clero, não é? Sim, sim. Eles disseram dela, ela sabe muito mais do que eles. E por que ela aparece aqui na história? Por que ela é considerada uma reformadora? Porque ela fica sabendo que na Universidade de Ingustal, lá na Alemanha, um professor, por divulgar as obras de Lutero, por falar sobre a doutrina da salvação pela fé para os alunos, havia não somente sido expulso da faculdade, como sido preso, sido exilado. Aquilo inquieta o coração dela, mexe muito com ela. Ela fala, não, ela escreve uma carta aberta que não tem resposta nenhuma, mas ela fala, eu sei que a mulher não deve falar, eu me segurei, parece que a gente está imaginando ela dizendo, eu me segurei, mas chega uma hora que ela pega e fala e escreve, e as cartas, como não tem resposta, elas foram publicadas pelos protestantes como cartas abertas, que eram lidas nos mercados, em todos os lugares. Sim. E ela foi considerada best-seller da Reforma. Sensacional, gente. Ó, você já tinha ouvido falar sobre isso? Árbula. Eu só tive conhecimento quando eu li o livro da Ruth. Gente, é uma coisa muito importante que a gente precisa reformular na nossa mente, na nossa estrutura eclesiástica, coisas como essa, papéis como esse, né? E graças a Deus, a gente sabe
que a gente vive num país livre, que não subjuga mulheres nem nada, nós estamos avançando. Ainda temos muito que avançar, mas nós estamos aqui falando desse livro para que a gente avance ainda mais. Bom, eu quero ir para o capítulo 2. Eu queria falar sobre as nobres reformadoras francesas, porque elas tinham, vamos assim dizer, elas tinham um lugar de fala, se a gente pode dizer hoje no nosso contexto, elas tinham poder para poder falar. Quem que você escolheu para falar para a gente, Ruth? Nós temos Margarida de Navarra, que foi a primeira da minha dissertação, que era irmã do rei Francisco I. Sim. Rei Francisco I foi um rei importante naquela época, Sim. foi o rei da época da Reforma, na França. Sim. E ele era humanista, era erudito, assim como ela, né? Eles foram criados numa corte moral, que era a corte francesa, mas a Margarida, ela era de uma pureza, ela perseguia a pureza, ela fazia tempestade dos pecados dela, ela tinha um temor a Deus, desde pequena ela tinha esse temor. E quando ela começa a ler os escritos de Lutero, ela adere à reforma. E ela protege muito os reformadores por conta dessa posição política que ela ocupa na corte. Sim, isso é muito nacional. Se assemelha ao papel de Esther, né? Muitas vezes ali, Sim. de Mardoqueu com Esther ali, ela estava na corte do rei, então ela tinha o que fazer, ela tinha como fazer. Né? Deus coloca, e Deus colocou Margarida ali porque o Francisco I gostava muito dela. Francisco I, para ter uma ideia, foi a quem Calvino dedicou as Institutas. Só isso. Só isso, apenas, né? Só isso. E ela dizia para o irmão proteger. E ela conseguiu anulação da pena de Calvino. Ela protege Calvino no reino dela. E ela era muito humanitária. Sim. Ela ia na casa dos pobres, ela chamava os pobres para comerem no palácio. E ela dizia, gente, eu fui princesa da França. Ela casa com o rei de Navarra, fui esposa do rei de Navarra, mas o título que eu queria ter é de primeira-ministra dos pobres. Nossa. Era o título que ela queria, e foram os pobres que choraram em volta do túmulo quando ela morre, porque Francisco I já tinha ido, política era outra, tudo, a fila anda, né? A fila anda, né? Tudo. E ela teve essa sensibilidade, humanidade e sensibilidade também. Olha, uma mulher dessa, ela é uma reformadora, sem dúvida nenhuma. Ela, sem ela, muitas coisas poderiam não ter acontecido. O que seria da reforma sem ela? Não sabemos. Não sabemos. Gente, olha só, você está com gostinho de quero mais, você tem que ler o livro. Tá tudo muito rápido aqui, a gente está quase acabando. Nós estamos na terceira já, no terceiro capítulo. A gente vai falar sobre uma daqui das esposas dos reformadores. Quem que a Ruth escolheu pra gente? Vamos ver se foi a Vambora? Ou não? Quem foi? Não foi a Vambora. Já falamos muito dela, né, Ruth? Já se fala dela. Uma vez alguém me perguntou, você vai escrever sobre os homens? Eu falei não, tão não. Depois eu falei, acho que eu exagerei. Mas eu disse assim, eu tenho em casa umas 4 biografias de Lutero. Sim. A gente tem muito, né? Mesmo o contexto, agora eu estou tirando o contexto, falei, quer saber o contexto da reforma? Tem livro só sobre isso. Muito. Então, eu falo do que não se sabe, do que não foi escrito. Pelo menos eu busco fazer isso. E eu vou falar, então, de Catarina. É Catarina também. Só que ela é esposa de um outro, né? Eu acho que muita gente nem sabe. Ela é Catarina Zell, esposa do pastor de Estrasburgo, Mateus Zell. Foi um dos primeiros casais protestantes a se unirem. E por que eles fazem isso? Porque eles querem dar um exemplo de matrimônio. Eles falam assim, foi Deus que instituiu o casamento e é bom. Mas como que a gente pode dizer isso, que é bom, se a gente não se casa? Vamos nos casar. Isso. Vamos mostrar que realmente é bom. Mas ele foi muito atacado, ele e outros que casaram na época, né? Eles foram atacados, ele também, ele foi excomungado. E começaram de púlpito os pregadores falando mal dele. Aí ela escreveu uma carta aberta a todos os cidadãos de Estrasburgo. E ela dizia o seguinte, vocês estão criticando a minha união harmoniosa com meu marido. Nosso foco é Cristo, nós vivemos em parceria, em amor. Vocês, pelo contrário, muitas vezes têm 7 mulheres grávidas de vocês ao mesmo tempo.
sem serem casados. Olha, e ela já exerce um papel ali de... Ela é vamos assim dizer, ela é uma pedra no sapato, né? Porque ela lança a verdade a partir da perspectiva do evangelho que chegou até ela. Eles não gostam, eles a chamam de perturbadora da paz da igreja. É. Que coisa séria, né? Seríssima. E ela fala, eu, perturbadora da paz, fico 3 dias, 3 noites sem comer, com os infestados pela peste, visitando os enfermos. Nenhum ministro vai até lá onde eu vou. É isso que perturba a paz da igreja? É. Uau! Gente, vamos para a última. Dá vontade de falar mais, né, mas a gente tem que deixar você realmente curioso para poder ler. Mulheres que estão me ouvindo, nos assistindo, vocês precisam ler esse livro. Os homens também, mas especialmente as mulheres precisam ler esse livro. Nós vamos agora para o último capítulo, que vai falar das mártires da Reforma, mulheres que realmente foram... vamos assim dizer, sofreram na pele, né, de forma dura e pesada por terem abraçado o Evangelho como ele deveria ser pregado. Quem que você escolheu pra gente, Ruth? A da capa. Não podia ser outra, Tem né? que ser a da capa, 9 né? dias de 9 reinado. dias de rainha. Por que ela foi rainha só por 9 dias? Foi um complô feito pelo Eduardo VI, filho do Henrique VIII, o rei que funda, né, que a igreja anglicana, que faz a separação com a igreja de Roma. E ele tem um único filho, né? E ele, na realidade, casa com essa Catarina Parr, que era protestante. E ela cria esse filho, Sim. o Eduardo, e o torna protestante. Não ela o torna, o Espírito Santo de Deus age. Ele é apaixonado pela reforma. E quando ele era um menino muito fraco, quando ele está para morrer, ele não quer que as irmãs assumam. Que irmãs? Maria I, que foi considerada sanguinária, porque perseguiu muitos protestantes, e Elizabeth I. E então ele dá um jeito de destituir as irmãs do poder e fazer com que a Jane assuma, é uma prima em segundo, terceiro grau. Uhum. Eu acho que ela, não sei se ela era a 4ª, 5ª na linha de sucessão. E ela não quer assumir, ela fala, não é meu direito, é da Maria, que é filha do rei. Mas eles a convencem a assumir. Só que Maria fica sabendo e vem com o exército, e o povo está a favor da Maria. Sim. Então, prende a Jane, prende o marido, prende todos que estavam envolvidos, matam. E a prima dela, a rainha de direito, a Maria, não quer que ela morra, manda um sacerdote, um confessor, para que chegue para ela e a convença do erro. E o homem fala, e questiona, e pergunta, e ela tem uma firmeza tão grande que ele fica admirado. E vai até o fim. E vai até o fim, até a morte, quando ela fala, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e recebe o perdão, recebe o pedido de perdão do próprio Carrasco. Uau! Se o próprio Carrasco pede perdão para uma mulher dessa, é porque ela foi demais, não é? Tentaram convencê-la do contrário, mas o Evangelho já tinha tomado ela por completo, né, Ruth? A verdade tinha chegado no coração. Olha, a gente vai ficar por aqui hoje e eu quero te desafiar a realmente ler esse livro, a conhecer a história dessas mulheres, porque com certeza, enquanto você lê, Deus vai fazer algo no seu coração, vai te impulsionar. Como Árgula, ela deixou um legado, né, Ruth? Ela escrevia panfletos, poucas mulheres eram alfabetizadas naquela época, ela saía do senso comum, mas o que ela tinha em mãos, ela fez, ela escreveu pequenos panfletos, esses panfletos eram lidos em praça pública. O legado, a história dessa mulher foi espalhado, o que ela tinha a dizer foi espalhado, além daquilo que ela imaginava que ela podia fazer por ela mesma. Faça o que você pode fazer. O que você tem? Qual que é o seu comum? Essas mulheres eram mulheres comuns. Qual que é o seu comum? Qual que é a beleza do seu comum? Esse é o meu desafio para você hoje. E eu quero agradecer mais uma vez a Ruth, primeiramente por ter escrito não só como essa obra, mas como muitas outras.
A Ruth tem muitos outros livros que você pode conhecer. É só dar um Google, Ruth Salviano, você vai ver que ela tem muitas obras interessantes que vão estar focadas nessa história dessas mulheres. Ruth, muito obrigada, primeiramente, por ser uma voz, para dar voz para essas mulheres desconhecidas. Que o Senhor te abençoe, te capacite cada dia mais, que você escreva muitos livros para que a gente possa beber dessa fonte que jorra de você, que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Muito obrigada. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um que está assistindo. Amém. Gente, um beijo. Até o nosso próximo Beleza no Comum.